O líder nunca tem unanimidade. Não. Nunca. Jamais. Jamais. Longe disso. Né? Você dizer, o camarada tem unanimidade, ele não tem. Não existe. Pode pegar um governante famoso, um super estadista. Nem Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo. Ninguém tem unanimidade. Então você, nesse percurso teu, que é um percurso de altos e baixos, né? Você deixa desafetos, né? Eu tenho meus desafetos. Isso é absolutamente normal e faz parte do trajeto de uma carreira profissional. Seja ela na nossa, ou pode ser um cantor de sucesso famoso, pode ser um investidor, um banqueiro. O camarada vai ter os seus desafetos no meio do caminho. O interessante, o importante disso, Luciano, se me permite, é que a soma algébrica de virtudes que você criou, de gente que você fez com que prosperasse, menos os desafetos, essa soma sempre é positiva. Entendeu? Você tem muito mais prazer em descrever inúmeros sucessos que fizeram parte da sua vida do que de desafetos. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado chegou aqui. Essa história é comprida. Você me permite fazer uma introdução um pouco mais alongada aqui? Claro. Estava eu em 1982, com o perdão da palavra, fudido, recém-saído de uma sociedade, com uma agência, 25 anos de idade, cara, moleque de tudo, procurando um trabalho, eu precisava dar um jeito de dar uma ajeitada na minha vida, respondi um anúncio fechado. Para quem está nos ouvindo aqui que não sabe o que é, o pessoal publicava nos jornais, naquela época foi no Estadão, um anúncio anunciando uma vaga e sem dizer o nome da empresa. Então a vaga é o seguinte: desenhista de catálogo para fazer isso, pum, fim, sem o nome da empresa, sem nada, né? Quem tiver interessado, entre em contato pelo telefone e tal e tudo mais. Aí eu liguei para lá, atendeu uma tal de Álvaros, era o nome da empresa, aí fui naqueles anuários grandão, fabricante de embreagem, sei lá, eu sei que de repente estava eu numa manhã, 7 horas da manhã, em pé na Avenida de Penedo, numa fila de operários, e eu, né, esperando para ser chamado no RH, para levar meu currículo. Vou lá 2 ou 3 vezes, na terceira vez o pessoal pega, você vai lá, vamos subir e falar com o gerente lá. Aí subo pelas mãos do Darcy Ramin, me leva numa sala, chego lá, esse aqui é o Sidney, me deu áudio e tal, o Sidney sentado com o bigodão dele lá, aquela coisa toda, e vamos fazer uma entrevista. Aí começaram os dois a conversar comigo para ver se valia a pena. Aí eu me lembro e o que chamou atenção da conversa, e eu blá 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 blá, aí chegou um momento eu falei o seguinte: eu só não gosto muito de trabalhar sob pressão. E eu lembro nitidamente, cara, os dois vão olhar um pro outro, aquele puta sorrisão dos dois, né, do tipo, cara, quem é esse maluco aí, né? Bom, no fim me chamaram e isso tudo eu contei para dizer que eu entrei então na Dana, e foi ali que eu fiz uma carreira de 26 anos. O Sidney foi o cara que bateu o martelo lá, pode vir, né? Que acabou me aceitando lá para entrar na empresa, e uma história comprida. Bom, viramos amigos, estamos aqui, então... Depois de tantos anos. Faz tempo, né? Tem 3 perguntas aqui para começar a conversa. São as únicas 3 que você tem que ir na lata. Agora você pode chutar à vontade. Essas 3 você tem que ser... Seu nome, sua idade e o que você faz. É Sidney Del Gaudio, eu tenho 75 anos de idade, e eu sou um consultor de empresas hoje. Hoje é um consultor de empresas. Quando eu te conheci, você era o gerente de marketing numa empresa onde o CEO, que era o presidente na época, que era o Borer, me falaram: não fala em marketing, ele não gosta de marketing. Ai, cara, que eu me meti, bicho. Eu também tinha vendas comigo, a vendas no mercado de reposição. Já era uma reposição naquela época, né? Era o começo, cara. Avenida de Penedo, uma fábrica de eixos diferenciais ali, né? Mas o que me chamou muito, eu sempre conto isso porque o que me chamou a minha atenção, a sua presença, foi a sua criatividade. Né? Porque as pessoas faziam os currículos convencionais, nome, profissão, experiências do passado, aquela coisa toda, né? E no teu caso você fez um currículo na qual a capa do currículo era uma caricatura que você mesmo fez da sua pessoa, né?
E tinha alguma coisa escrito assim, maiores detalhes, me procure, ou maiores informações, estou aqui à disposição. Naquela época não tinha celular, você deve ter colocado. Nada, né? Um negócio escrito na máquina, na mão, né? E aquilo me chamou muita atenção. Eu digo, o cara nunca tinha visto algo parecido, né? Uhum. Estava quebrando paradigmas já naquela época, nós estamos falando muitos e muitos anos atrás. E aí quando você vê, você se comunica bem, né? Como seu mestre em comunicação. E eu me lembro, um fato importante, você era casado já, e o Daniel, seu menino, era pequeno, era pouco mais de... Não, cara, o Daniel nem tinha nascido. Não, estava grávida. Não, nem tinha nascido. Não tinha nascido. Nós estamos falando de 82, o Daniel nasceu em 84. Então tá, você estava num momento difícil de uma partnership que você tinha de propaganda. Isso, né? Parou, eu saí. E você estava numa dificuldade, casado com a mão na frente, outra atrás, começando a vida ali. E mais disposto a encarar, né? Porque tinha que encarar. Isso foi muito importante naquele momento. E tanto é que eu estava um pouco comentando que eu fico muito orgulhoso comigo mesmo, se me permite ser arrogante, né? De ter descoberto, ter visto em você essas virtudes que são absolutamente claras. Eu não tinha a menor ideia do onde eu estava e o que ia acontecer. Cara, eu só vi assim, já que eu vou entrar, eu vou de cabeça, cara. E você progrediu numa velocidade absurda, né? Foi legal. Não, o teu progresso foi absurdo, porque aí o pessoal, não só a nossa área, como a empresa como um todo, começou a descobrir que Lucião, olha que interessante. Aí você começou a fazer, lembra, a nossa primeira campanha, peça de roupa nova. Então, nosso papo aqui vai estar cheio de insights. Para quem está ouvindo a gente aqui, sabe que a pegada do programa aqui é liderança e empreendedorismo. Então vai ter um monte de insights aqui que a gente vai acabar fazendo. E eu vou ter que botar o pitaco aqui porque eu sou parte dessa história aí, né? E eu me lembro, você falou uma coisa da progressão rápida, né? Eu fui contratado lá como desenhista de catálogo. Foi. E eu entro no departamento de assistência técnica, sem saber que já tinha um cara lá fazendo a função que eu fazia, o cara tinha saído de férias, do Rubão. Né? Tava de férias e eu não sabia. Eu entro, sento na mesa, estou trabalhando um belo dia, o Rubão volta de férias. Ué, me viu lá, o que está acontecendo aqui? Pô, não sei o que, sentei, de repente eu descobri que o Rubão ia reportar para mim. E eu olhei para aquilo, eu com a maior ingenuidade do mundo, cara, olhei aquilo e falei, como assim? Como é que ele vai reportar para mim se eu sou do mesmo cargo que ele? Nós estamos no mesmo nível, ele não pode ser. Aí eu peguei e fui no RH, falei, vem cá, mas o cara chegou agora, não sei o que tem que fazer? Não, você tem que ir para supervisor, mas como é que faz, não sei o que. Não, o teu chefe era o Garcia, era o meu chefe. Eu falei, me dá o papel da promoção. Seu chefe era o Garcia? Era o Garcia, o meu chefe direto era o Garcia nessa época, era o Rui Garcia. Mas isso depois, né? Não, logo no comecinho, eu tava lá na casinha do lado lá. Aí eu pego, me dá um papel aí. E aí o cara me dá o papel da requisição de promoção. Eu sento, preencho eu a requisição, me promovendo para supervisor, subo no Garcia, sento na frente dele. Pô, chefe, tá acontecendo o seguinte aqui, blá, 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 e o cara é assim, pai, não dá, eu não posso ficar no mesmo nível dele, eu preciso ser promovido. Ele pega e assina um papel e eu me promovo para supervisor de propaganda e promoção, alguma coisa parecida com isso. Eu não cheguei a receber o primeiro salário de combinado, porque quando veio o salário eu já tinha um cargo diferente. Quando eu lembro disso hoje, eu falo, cara, isso só aconteceu porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, cara. Eu não conhecia o caminho normal das empresas, a coisa da hierarquia, eu não sabia nada disso. Eu entrei lá e falei, bom, não funciona daqui que eu faço. E aí eu vou descobrindo que, cara, tem caminhos que você pode, algumas vezes, cortar uns atalhos lá, né? Mas eu fiquei com o Garcia. O Garcia era meu chefe na época, e até depois havia as mudanças e as coisas andarem lá, né? Mas eu não sou o foco aqui. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, na capital. Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Sem irmãos, né? Eu sou filho único, Meu pai era italiano e minha mãe brasileira. O que teu pai e tua mãe faziam? O que eles faziam? O meu pai era um operário graduado. Meu pai veio para cá, ele tinha 13 anos de idade e já tinha estudou, né, uma escola técnica quando veio para cá, e da Itália para cá. E ele era empregado, ele era um operário graduado especializado em tratamento térmico, numa fundição de aço. Sim. E a minha mãe era
Minha mãe trabalhava na Sorvetes Que Bom, até eu ter 6 anos de idade, minha mãe trabalhava no Sorvetes Que Bom, ela trabalhava na fábrica, fazendo sorvetes. E quem cuidou de mim foi minha avó. Minha avó também italiana, desde meu nascimento até 6 anos de idade, quando então minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim. Nós mudamos da casa eu morava na casa da minha avó, era uma família italiana muito grande, né? Moravam 3 famílias dentro de um casarão gigante na Moca. E dessa casa meu pai saiu de lá, porque o convívio era um pouco complicado, 3 famílias no mesmo ambiente. E eu estava crescendo e tinha primos meus também na casa. Aí meu pai construiu uma casa na Vila Prudente, que é um bairro pobre na época, em desenvolvimento. E aí, nesse momento, minha mãe parou de trabalhar e ela ficou cuidando de mim. Como é que era o teu apelido nessa época? Eu não me lembro de ter tido apelido. Era o Sidney? Foi Sidney a vida inteira? Sempre foi Sidney. Nem Sidninho, nada disso? Não. É? Nunca Sidney. O que aquele garoto lá queria ser quando crescesse? Eu queria ser advogado. Eu imaginava advogado. Por quê? Porque eu gostava. Na época havia um seriado na televisão, Perry Mason. Sim. E aquilo me impregnou. Eu achava aquilo fascinante. Eu cheguei a estudar Direito. Fiz 3, 4 semestres, mas por uma questão de mudança de cidade, acabei abandonando. Já bem depois, né? Mas esse era meu sonho quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer. Advogado. Né? Pô, que era uma puta advogado, médico naquela época lá, era o caminho, né? E eu acho que eu teria tido, não me tenha por arrogante de novo, eu acho que eu teria tido algum sucesso, porque eu curto essa ideia. Né? Conhecendo você, eu acho que teria. Provavelmente você estaria no STF hoje. Talvez não. Mas aí o que aconteceu? Esse meu pai, como ele era uma fundição de aço, era uma empresa sueca, trazendo tecnologia para o Brasil na época, ela era uma das principais pioneiras em aço, em ligas de aço de precisão e tal. E o meu pai, como responsável pelo tratamento térmico, corria 24 horas por dia, 7 dias por semana. E meu pai tinha que ir, e nós morávamos próximo da planta da fábrica. E meu pai regularmente ia nos finais de semana para ver como é que estavam as operações, porque era contínuo, né? Temperatura de forno, a solução de tratamento de tempo, aquela coisa toda inerente à função dele. E eu ia com ele, e naquela época não havia restrição, e meu pai me levava, eu era menino, 8, 9, 10 anos de idade, eu ia com ele na empresa e via a fundição de aço, aqueles cadinhos de metal líquido, e aquilo me era fascinante, era lindo aquilo lá, né, sob aspecto. Quando você vê o metal líquido sendo derrubado nas formas, aquilo é incrível. E nessa empresa tinha um laboratório químico gigante, muito lindo um laboratório, na qual eles faziam os testes, faziam as análises químicas das ligas, aquela coisa toda. E eu comecei então a olhar aquilo, e os Elimeyers, todos aqueles equipamentos de química, todos do laboratório, que começou a chamar a minha atenção. E aí eu sempre estudei em escola católica, né? Os primeiros anos básicos foram num externato católico, e daí eu fui para uma escola marista, na Aclimação, estava na Escola de Nossa Senhora da Glória, que era uma excelente escola marista na época, uma das melhores de São Paulo. E eu comecei a fazer, na época havia o famoso ginásio, né, admissão para o ginásio. E nessa escola, que eu fiquei muitos anos nela, nós tínhamos aula, acho que no 3º e no 4º ano do ginásio, na época tinha aula de química, né? E nós tínhamos aula de laboratório. E aquilo já tinha aquilo na cabeça. E na época se dizia que as profissões do futuro eram 2. Ou era eletrônica ou era química, né, que se falava, né? E eu digo, química, isso me interessa. Aí comecei a estudar química, e acabei sendo um bacharel de química. Você né? tirou um diploma, eu me lembro que você contou isso uma vez, você falou, cara, eu me formei em química, mas você me deu uma tabela periódica na mão. Não, eu dizia que eu não sabia qual era a fórmula da água. Eu uso você como exemplo, em várias ocasiões eu usei, que eu conto, eu tenho um amigo que se formou em química
e nunca exerceu nada nem Então, de perto, mas a formação dele em química ajudou. não ajudou, a De montão, metalurgia, né? principalmente, Sim. assim, em função do meu pai, eu sempre tive essa... O meu pai levava os minérios de manganês para casa, aquela coisa toda de bauxita e tal, e meu pai me ensinava sobre minérios naquele, eu era menino, tudo. E quando eu estava no segundo ano, na escola técnica nesse momento, segundo ano da escola técnica, eu queria ter o meu dinheirinho, eu queria, né, eu nunca, adolescente querendo ter comprar os seus discos, as suas roupas e tal, eu fui procurar estágio, né? E o Brasil vivia naquela época uma das inúmeras crises que ele já passou, e eu saí no mercado para procurar estágio como químico, né? E não encontrei nada. Puta, rodei São Paulo, São Bernardo, Santo André, tudo que eu podia, de ônibus, né? Ia de ônibus para lá para cá. Anos 70, né? Final dos anos 70, por aí, 60, 68, 69, 70. né? E aí então eu na escola tinha um colega que disse, olha, tem uma empresa na época, essa é outra coisa curiosa, havia agências de emprego, né? Sim. Não sei se ainda existe esse troço, acho que não. Tem outro nome, né? Tem outro nome. Então o colega disse assim, olha, tem uma empresa lá na Praça da República que tá lá, tem uma agência de emprego, talvez tenha alguma coisa para você. E eu fui nessa empresa, ficava na Praça da República, me entrevistei com a senhora, disse, olha, tem uma empresa aqui em tal lugar, na Moca, coincidentemente perto da sua casa e tal, e estão procurando lá um estagiário. Só que eu não sei ela não sabia definir exatamente o que era, para que era. E aí eu fui, no dia seguinte fui visitar essa empresa e aí eu conheci a empresa. Primeiro foi um choque, porque eu me imaginava trabalhar numa companhia bonita, que tinha torre d'água, sabe, caixa d'água, jardim, né, aquela coisa toda. E eu chego nessa empresa e era um armazém muito feioso, não tinha, tinha uma campainha para você tocar para entrar. E quando entrei era um escritório escuro, aqueles móveis escuros, bem antigos, né? E de qualquer forma eu fui entrevistado e eu perguntei o que era. Eles estavam procurando um misto de auxiliar de escritório com office boy, que não tinha nada com o que eu estava procurando, né? E eu fiquei, me lembro que o entrevistador era um japonês, né? Ele perguntou, você sabe fazer nota fiscal? Não sei. Você sabe, você não sabia nada, né? Datilografia, sabia? Não sabia. Eu tinha que saber datilografia. Nunca, não sei. Aí, e quando eu falei, estou perdendo meu tempo aqui, né? Mas fiquei lá nessa entrevista com essa pessoa. E quando eu estava saindo da empresa, no corredor, quase na porta de saída, tinha um senhor que esbarrou comigo, e esse senhor, administrador lá e responsável pelo RH, disse, olha, esse aqui é um candidato que nós estamos procurando aqui para ajudar aqui como office boy, como ajudar aqui, porque a companhia estava iniciando em São Paulo naquela época, era pequena. E aí esse senhor me chama, né, para sentar na sala dele. Eu não sabia quem ele era, né, mas ele me chama. Mas eu notei que tratava-se de uma pessoa importante, digamos assim, até pela postura, pela forma como ele se expressava, né. Aí eu sentei na sala com ele, e era uma sala grande, devia ser, eu imaginei que ele devia ser um gerente geral ou coisa do tipo. Aí começamos a conversar, e conversamos amenidades, né, sobre a minha família, sobre o que eu estava estudando, aquela coisa toda. E ele gostou, acho que ele deve ter gostado de mim, fomos embora e tal. Fui embora para casa e no dia seguinte, na época não tinha telefone também, o telefone era algo raro, né? E na rua que eu morava tinha uma mercearia, do senhor Vitor, e nessa mercearia tinha um telefone que ele recebia os recados da rua inteira. Olha que coisa maluca, né? E aí, no dia seguinte, vem lá a filha do seu Vitor, bate na nossa porta, né, e diz, olha, tem um recado aqui do senhor Leão de Oliveira, pedindo para você ligar para ele, que ele ia conversar contigo. E eu recebi o recado, não dei a menor bola, porque eu não tinha o menor interesse naquilo que eu tinha visto,
e para aquela função que tinham me oferecido, eu digo, isso não é o que eu quero, não é totalmente fora dos meus objetivos. E não dei bola. Passado 2 dias, Luciano, um novo recado. Vem a filha do seu Vitor, que era o dono da mercearia, que a gente chamava de quitanda, né, na época. Sim. Então ele vem, olha, de novo, esse senhor quer falar com você, e pede para você ligar e tal. E dessa vez, então, mesmo da mercearia, ligou para ele e falou, não, eu queria conversar contigo, não, eu gostei muito de você e tal. E aí eu falei para ele, olha, realmente não é o que eu estou procurando, eu sou estudante da Escola Técnica de Química naquela época e tal, e eu queria algo relacionado. Ele falou, não, isso aqui é uma companhia que vai crescer muito, vai ter muitas oportunidades, não sei o que e tal. Eu acho que você devia considerar, mas eu continuava sem nenhuma pretensão de continuar naquele diálogo. Ele falou, inclusive, nós estamos oferecendo uma boa remuneração, né? E aí eu pergunto, mas quanto é que vocês estão pagando? Né? Uma pergunta assim, direta, e ele me diz o valor na época. Eu não vou saber qual é o valor, mas, por exemplo, se o salário mínimo era 1, ele estava me oferecendo 3. Né? E que era, para mim, na época, era um monte de dinheiro, era mais do que eu imaginava ganhar num potencial emprego de estagiário. Quando ele diz o valor, eu digo, eu mudei radicalmente o final, falei, não, realmente por esse valor não me interessa, então vem aqui e tal. Aí voltei na companhia e fui admitido na companhia para ser um tipo de, na época eu comprava, eu fazia pequenas compras, eu pagava duplicata, eu ia nos bancos, eu fazia cobrança, que tínhamos vários clientes de autopeças que não pagavam, eu ia lá receber o dinheiro, nada a ver com o meu estudo, nada, absolutamente nada. Mas continuava estudando. E era Álvaro que estava chegando em São Paulo. Era Álvaro chegando em São Paulo. O Moacir, que é hoje meu grande amigo, estava em Curitiba, o Hugo Ferreira não estava, ficava no Porto Alegre, também não conhecia. Tá. E a companhia realmente foi crescendo, né? E nesse processo de crescimento eu fui para a área de compras, fiquei muito tempo como responsável por compras, de compras eu fui para vendas, de vendas para marketing, e aí acabei me tornando vice-presidente da companhia. Você tinha uma carreira de quanto tempo lá? Eu fiquei 31 anos, contando os 2 primeiros anos que não era CLT puro, sim, né? Mas 29, né? Tá bom, mas 30. Você ficou 31 anos da tua vida, estão envolvido com eles lá, né? Mas olha que insight legal esse que você deu aqui agora. Como é que foi essa chegada lá, né? Que a expectativa era nenhuma? Nenhuma. Não era o que você queria, não era o lugar, mas você deve ter impressionado tanto o Leão de Oliveira que ele insistiu, cara. Imagina que se hoje em dia o cara não apareceu, nem vem mais. Né? Foi uma relação conquistada, né, entre as pessoas de pura pele, né? Porque eu me lembro que ele realmente tinha esse Leão era uma pessoa culta, né? Era um engenheiro aeronáutico formado nos Estados Unidos, tinha sido professor do ITA, ele foi professor do ITA, do ITA ele passou a ser diretor de compras da Ford no Brasil, e na Ford ele passou a investiu na companhia na Álvares e passou a ser sócio da Álvares, que hoje é Dana Corporation, né? Então ele era uma pessoa que tinha uma bagagem cultural absurda. E tinha uma característica interessante, que se você pega o Ennio Moravalli, o bicho também era nesse nível, né? Tinha uns caras assim com autoconhecimento, Ennio Moravalli foi o mais jovem oficial da Marinha Brasileira, trabalhei com ele, tive o privilégio de ter trabalhado com ele, era um gênio, né? A companhia tinha... A companhia cresceu, se desenvolveu basicamente baseada em liderança de gente muito competente e com um senso de valores e responsabilidade absurda. Né? Leão de Oliveira, José Carlos Boder, Ennio Moravalli, Levi Brum, Paulo Nelson Held, o Moacir Nego Puerta, o meu amigo Hugo Ferreira. Quer dizer, são pessoas de uma competência absurda, e que tiveram a virtude de passar para as gerações. Eu era o mais jovem do grupo, né, naquela época,
de receber. Eu tive esse privilégio de receber, entre aspas, gratuitamente todos esses ensinamentos, né? Eu chego lá em 82 com a empresa já muito bem colocada, fornecendo para todas as montadoras, tinha comprado a fábrica da Ford lá de eixos, né? Já tinha aumentado, estava começando junto a Homocinética, embreagem, já tinha Sorocaba, já tinha expandido, já era uma empresa grande de respeito, mas eu nem imaginava o salto que ela daria nos anos 80 e 90, que foi uma loucura. Porque era um negócio interessante, que era uma empresa que caracterizou tinha duas coisas lá que chamavam muita atenção. A primeira era, como é que era? Era growth from within, né? Cresça de dentro, pega a moçada que está lá dentro e promova. Então era a turma de lá que subia. E a outra coisa, não tinha medo de adquirir, aquisição, cara. Ver uma empresa legal lá, tem a ver com o nosso negócio, compra. E quando me perguntam para mim, que fala, pô, mas você ficou 26 anos na minha empresa? Eu falei, não. Eu fiquei 26 anos, mas foram 5 anos em cada empresa. Porque a cada 5 anos ela dava um salto. Passava 5 anos, ela comprava uma operação gigantesca e aquilo virava de ponta cabeça, né? Abria mercados novos e assim vai, né? E tinha uma coisa que caracterizou ali, Sidney, que tem muito a ver com a relação que a gente teve depois e tudo mais, que era a coragem que aquela turma tinha, cara, de assumir umas bombas sem tamanho. Vamos fazer, cara. Quando eu hoje liderança é coragem. É coragem. Era coragem. Uma das características da boa liderança é esse senso de arrojo, de não temer possíveis prejuízos, digamos assim, né? Claro que se faz uma análise profunda, claro que se avalia os riscos, né? Mas sempre tem aquela dose de coragem que tem que ser tomada, né? A liderança é muito disso, né? Sim. A liderança nossa era realmente espetacular. Nós criamos, Luciano, nos anos 90 e ficamos durante muito tempo como sendo a empresa de autopeças mais rentável do Brasil, diria, da América do Sul. Durante muitos anos, o que nós performávamos em termos de resultado era um absurdo. Nós fazíamos muito dinheiro. A Dana, o Brasil foi o primeiro investimento da Dana fora da América do Norte. E ela veio para o Brasil por acidente. Veja só como são as coisas, porque na época a Dana já tinha negócio no Canadá. Norte América, Canadá, Estados Unidos era mais ou menos a mesma coisa, como até hoje é. Mas fora da Norte América nunca tinha feito nenhum investimento. Por força da Ford Motor Company, nos anos 60, em 66, 67, a Ford precisava de um fornecedor de transmissão de força, eixos cardantes principalmente, eixos cardantes que foi o primeiro item. A Ford comprava da Dana nos Estados Unidos, naquela época já, talvez seja o prefácio, o início do que seria a globalização, né? Já a pressão de investimento no exterior, a Ford fez pressão nos Estados Unidos para que a Dana viesse para o Brasil. E a Dana veio para o Brasil e adquiriu a Álvaros em 66. Comprou a companhia. Comprou uma participação, né? Uma participação, né? Comprou o controle já. Em 67 comprou o controle. E foi onde eu comecei. Mas eu não sabia que a companhia tinha sido comprada por uma companhia americana. Daí o Leão, né, o Leão dominava o inglês fluentemente, ele como engenheiro aeronáutico pelo ITA, ele foi professor disso, mas ele se formou nos Estados Unidos, em Columbia University, dominava o inglês profundamente, então e sabia sobre negócio, né? E quando ele veio para o Brasil, estava lá na Ford, a Ford precisava de eixo cardan para fazer os caminhões e picapes da época, né? E aí a Dana compra, digamos assim, sem querer, entre aspas, né? Comprou a Dana por um valor na época irrisório, né? Comprou a empresa do seu Álvaros e passou a investir. E quando compra, o Leão era o que cuidava das vendas, né, o contato com as montadoras na época, né, ele sempre investia em talento, investia em treinamento. Nós somos uma empresa, eu me lembro que nós chegamos a ter
quase uma centena de estagiários de engenharia. Eu me lembro. A quantidade tinha coisa lá que é coisa de visionário. Cara. Como eu trabalhei muito na história da empresa, cara, foi a primeira empresa do Sul a botar mulher trabalhando em chão de fábrica. Nós tínhamos como gol botar mulher. A botar uma escola lá dentro para que todo mundo aprendesse a ler e escrever, não tinha. Reduziu a zero lá o. E ela trouxe, a Dana tinha nos Estados Unidos a Dana University, que tinha aqueles cursos profissionalizantes, cursos de funções, de disciplinas, né? E naquela ocasião, então, nós passamos a ser treinados por esses programas educacionais da própria Dana, sobre como administrar uma empresa, como fazer dinheiro, como isso, como aquilo, né? Como vender, como obter a excelência na relação com o cliente, aquela coisa toda. Eu fiz inúmeros desses programas. A Dana U. Dana University. E a gente ganhava um certificado. Você, de acordo com o número de certificados que você tinha, você ganhava condições de ser promovido, inclusive, dentro da companhia. Né? Então eu devo, a bem da verdade, muitos dos meus agradecimentos às experiências que eu tive pela companhia, pelo que me foi oferecido. Né? Eu me tornei presidente, depois, no futuro, eu me tornei presidente de várias empresas, fruto dessa educação de lá. Mas uma coisa interessante lá, Sidney, que é essa forma como ela retinha os talentos lá dentro, porque não era só pelo dinheiro que a gente ganhava lá. O senhor lá em volta e fala, cara, olha o tamanho dessa estrada aqui, cara. Olha, cara, dá para ir para os Estados Unidos? Dá. Eu consigo crescer aqui, consigo ir para Coca-Cola? Consegue, cara. Não, a companhia, a nossa empresa, nós tínhamos essa característica que, por exemplo, eu me sentia dono da empresa. Eu tinha absoluta convicção que eu era um dos proprietários da companhia. Eu tinha isso, esse senso de pertencimento, que aquilo era meu. Né? Então eu brigava, entre aspas, pelo que era de minha propriedade. Né? E esse senso de propriedade era generalizado, né? em todos os níveis, do mais baixo funcionário até o mais alto nível da companhia. E ela dava essas oportunidades para todo mundo. Né? É uma questão cultural. Né? Ela não tinha nenhum preconceito, com qualquer que seja na época, mostrando que era uma empresa bastante arejada já para aquele momento. Né? E eu sou o exemplo disso, né? de um simples, digamos assim, auxiliar office boy, eu cheguei a vice-presidente. A vice-presidente tomando conta talvez do principal business da empresa na época, que era a divisão de eixo carnante, diferencial, tudo. Né? Tinha uma outra característica lá que era... Essa conversa nossa aqui é importante porque tem um monte de gente ouvindo a gente aí, achando que trabalha no lugar foda, né? Mas não tem a menor ideia do que é você estar num lugar onde os caras têm visão e sabem para onde vão. Ela tinha uma coisa cultural ali, eram 2 momentos. Quando eu entrei, eu não entendi o que era e foram me explicar. Um treco chamado Hell Week e outro chamado Mid-Year, né? E eu vi uma tremenda agitação e me chamaram um dia lá, você tem letra boa? Falei, eu tenho. Você vai fazer as transparências aqui. E aí, de repente, cara, eu virei o fazedor de transparência, milhares de transparências, para 2 eventos. Para as apresentações. 2 eventos. Um evento era um Mid-Year e o outro era Hell Week. Mid-Year era uma grande reunião do ano, onde as lideranças iam lá e lá botavam os seus projetos, o que vai acontecer, para onde vai, os planos. Todo mundo assistia aquilo, né? E ali você tinha um momento mágico, porque era a empresa conhecendo todos os detalhes da empresa. Então, naquele momento, o financeiro abria as portas para todo mundo ver como é que era. O marketing contava, todo mundo mostrava o que era, e ali, como tinha um debate muito grande lá, chegou um momento que tinha 300 pessoas no auditório, né, assistindo aquela apresentação. E a Hell Week acontecia quase 6 meses depois, já era menorzinha, era em portas fechadas, aí era a diretoria sentada lá e falou, muito bem, cara. Você falou que ia fazer 10. Era a cobrança dos planos. Fez quanto? Fiz 8. E naquela Hell Week, carreiras eram feitas ou acabavam ali, cara. Ali, então era um negócio interessante, porque quando chegava perto daquilo... Bem colocado. Aquilo era um filtro. Sim, senhor. Que se fazia... E quando chegava na época, a empresa praticamente parava em função. Então era um momento interessante, porque você tinha que rever tudo aquilo que você prometeu fazer.
Você tinha que ser accountable, né? Tinha que ter os números na mão, porque você sabia que você ia tomar porrada lá. E na plateia estavam sentados a direção, cara. Então o cara vinha dar um nó lá. Não dá para dar um nó financeiro porque o diretor de finanças estava lá. Você vinha dar um nó de marketing, tinha um cara de marketing ali. Então você tinha que ser transparente ali, e ali a empresa mostrava o caminho que ela ia, né? E o mais importante, a gente passava a entender os limites e as possibilidades de cada área, né? Então não era chegar lá e meter o dedo na cara, pera um pouquinho, eu acabei de ver o tamanho do perrengue que esse cara está vivendo. Eu não entendi o que ele fazia. E naquela reunião, então, essa comunicação da empresa como um todo, para mim, era fundamental, cara. Aquilo é que, se tem uma coisa que fez a empresa crescer, foi esse momento de juntar todo mundo, contar o que está acontecendo, assumir um compromisso em público, né? E depois prestar conta, cara. Aquilo era sensacional. Então, e para você ter uma ideia, então, desviamos do início da nossa conversa. Então essa química ficou de lado, né? Ah, sim. Essa química ficou de lado, me transformei numa pessoa, um business guy, né? Um homem de negócio, tratando de vendas, marketing, né? Até que me foi dada uma oportunidade, de novo, você vê como a empresa nesse ponto era arrojada. Ela me deu a oportunidade de eu tomar conta de uma das divisões da empresa, como responsável total do P&L da companhia, do lucro de empresa da companhia, desde a administração das suas pessoas até o investimento e tal, que foi a divisão de eixos diferenciais. Uhum. E era uma divisão problemática na época, né? A companhia chegou várias vezes a pensar, inclusive, abandonar a divisão, porque aquilo não dava resultado na época, e a companhia não tolerava business sem resultado. E me foi dada a oportunidade, até porque eu acho, de certa maneira, desafiei na época o sistema, que eu era contra a ideia de fechar. Eu achava que a gente tinha que lutar para sobreviver e fazer o business ser vencedor. E nesse momento me foi dada uma oportunidade, aconteceu um determinado evento que me levou a ser responsável pela operação, e eu jamais tinha tido oportunidade de gerenciar um business, planta como um todo, né? Uhum. Um P&L da empresa como um todo. Aquilo para mim era um desafio absurdo, né? Que vai do jardineiro A tudo. ao gerente de vendas, atendendo a montadora lá O resultado, Sim. contratação de pessoas, investimento em novos equipamentos, novos produtos e tal. Aquilo para mim foi uma universidade absurda, né? Então, mas e aí, cara, como é que faz? Você foi apontado, no dia seguinte você senta numa cadeira e fala, bom, agora começa a cair pepino aqui. De novo eu aprendi através dos colegas da época, né? Por exemplo, nós tivemos um plant manager que eu devo muito a ele, chamava-se Rubens Schioli, Grande Rubens. que era um grande sujeito. Ele me ensinou muito, né? Eu me lembro que ele me ensinava até como operar equipamento. Eu me lembro disso. Aprendi bastante. Eu conheci um pouco de tratamento térmico, né, do passado. Eu sempre gostei dessa área de tratamento térmico, né? E aquilo, para mim, era fascinante. Eu curtia aquilo. E eu tinha aquilo como um desafio de vida, né? Isso aqui, para mim, é um desafio de vida. E eu consegui, de certa maneira, ter sucesso, porque não só sobrevivemos, como compramos o principal concorrente. Eu fui uma das figuras principais da compra do concorrente, né? Conseguimos comprar o concorrente na época e transferimos o concorrente para dentro da nossa companhia, que foi um trabalho absurdo, né? E ao mesmo tempo, foi minha última tarefa dentro da companhia, tá? Depois de concretizada a consolidação do concorrente conosco, e eu já tinha outros business também além disso. Houve uma alteração na organização da empresa, mundialmente falando. Essa mudança organizacional não foi boa para mim na época, né? Eu estava com o quê? Com 48 anos de idade, 47 anos. E a situação política ficou muito complicada, até porque a companhia deixou de ser uma entidade regional para ser uma entidade mundial através do sistema matricial, né, na qual vamos falar disso aí. Que eu jamais me adaptei, né? Nós estamos em setembro de 1997. Setembro de 97. 18 de setembro de 1997, nós recebemos um comunicado oficial dizendo que a empresa, a partir daquele momento, passaria a ser
gerenciada sob forma de Strategic Business Units, as SBUs, É né? verdade. E o que era uma empresa vertical, né? Onde tinha aquela. A gente tinha um repórter que chegava no presidente e estava tudo resolvido ali. Ela ficou horizontal e cada grande linha de produto passou a ser quase que uma empresa independente. Então, de repente, tinham 6 vice-presidentes com seus feudos, criaram-se grandes... 5, nós éramos 5. 5 grandes silos, né? Eu era um deles. E eu me lembro perfeitamente. Eu era um deles. E eu me lembro perfeitamente de estar num almoço com um cara grande da GM, que eu não vou me lembrar quem era. Um cara grande da GM. E a gente contou para ele, tinha mais alguém comigo, eu não me lembro quem era na época lá. E a gente contou para ele, tá tendo uma mudança. Ele virou para nós e falou, cara, vocês estão fodidos. Falei, o que foi? Ele falou, cara, aconteceu isso com a gente. Sabe o que nós viramos? Falei, o quê? Uma fábrica de reunião, cara. A gente virou uma fábrica de fazer reunião, era reunião. E eu falei, pô, esse negócio é estranho, né? E aí aconteceu uma coisa muito estranha, porque esses silos ficaram quase que incomunicáveis, né? Passou a haver uma competição entre eles, e aí, de repente, o que era uma empresa única virou 6 coisas independentes, uma brigando com a outra. Perdeu a unidade, né? A empresa perdeu o rumo na época. Sim. Ela perdeu completamente o rumo, fez investimentos, uma série de investimentos, após essa mudança, Sim. fez uma série de investimentos totalmente equivocados, né? A companhia deixou de ter a rentabilidade que tinha no passado. A companhia entrou num processo de declínio que, passado menos de uma década depois, ela entrou em Chapter 11. Né? Sim. E era um momento em que o mercado era, continua sendo, mas ele era muito nervoso, ele fazia avaliações que o mercado que pensava. Então a Dana que era uma empresa de 8 bilhões, compra a Echlin, que era uma empresa de 4 bilhões, e a soma de 8 com 4 dá 6. Um choque cultural. Aí foi puro choque cultural. A ausência faltou a habilidade. Você vê como é interessante, né? A cultura da companhia derrubou a empresa. Não houve entre a Echlin e a Dana na época, a grande comprando comprou uma companhia grande. Claro. Né? Sim. Só que a companhia, nunca houve essa sinergia, nem só de pessoas como de produtos, né? Uhum. Havia uma rejeição absurda de todos os níveis, dos mais altos níveis da empresa até o menor. E essa rejeição de todos os níveis fez com que a companhia nunca se consolidasse, né? Uhum. Isso foi um desastre absurdo. E essa função matricial que foi colocada exponencialmente, ela cresceu exponencialmente em outras divisões, chegou a ter até divisão de Dana Air, essa coisa toda. Isso, a companhia perdeu com o senso de caixa, né? A companhia perdeu, não sabia mais de onde vinha o dinheiro, nem para onde ia o dinheiro. Uhum. Isso a companhia entrou num parafuso e quando ela se deu conta, era tarde demais, a companhia quebrou, né? Uhum. Quebrou e uma pena, né? Poderia ser hoje uma das maiores do mundo, né? Eu acho. Né? Na época, eu era um desses 5. Na verdade, nós éramos junto à Mocinetti, TH, junto à Mocinetti, a Albros, que era minha. Nós tínhamos a reposição, que era do Moacir, né? Não. Nós tínhamos a Racine. Sim. E a reposição, eram em 4. Aqui no Brasil? Eram 4. Nós éramos Albros, que era eu. Sim. O Paulo Regner com a TH, depois o Jorge Caim. O Racine Hidrólico, o Paulo Cine Lima e o Moacir Negro Puerta com a de reposição. E com a Pellegrino lá embaixo. Éramos em 4. Desses 4, eu era o mais jovem, estava lá há muitos anos. Essa organização não me agradava em absolutamente nada. Eu me transformei numa rainha da Inglaterra, né? Não tinha poder praticamente nenhum. Eu não tinha sido treinado para executar ordens de terceiros, digamos assim, né? E foi um choque muito sério na época. O meu estilo de liderança colidiu com os líderes matriciais americanos naquela ocasião. E eu fui colocado no ringue, no corner do ringue. Eu fui, digamos, talvez ele sabendo da minha atitude, da minha forma de ser, eu acabei jogando a toalha e pedindo demissão. Uhum. Eu não fui colocado fora da companhia, eu pedi demissão. Até porque
eu estava sob uma pressão absurda que eu já estava me causando mal para a minha saúde, estava afetando o meu comportamento de saúde. Eu acabei deixando a companhia sem ter outro emprego, sem ter absolutamente nada. Peguei e fui embora um determinado dia. E... Então, isso é política, né, cara? Isso é um jogo político num nível na qual eu não soube, talvez eu não soube jogar o jogo. Mas né? isso que eu ia te perguntar, né? Quer dizer, ele é num nível tão alto, ele é tão alto, que vem coisas que você não sabe direito de onde vem. No momento que... Você é meu chefe. Casualmente eu sabia. Você falou uma coisa pra mim. Você falou uma coisa para mim lá atrás que eu nunca vou esquecer, né? Um dia você falou pra mim assim: escolhe o foguete que tá subindo e gruda nele. Não precisa nem ser teu chefe. Acha o foguete que tá subindo e gruda nele pra você subir junto com ele. Quando eu sei qual é o foguete, cara, eu tomo minhas... E quando acontece uma mudança como essa, que você não sabe mais, né? Tá tudo desmilinguido, foi tudo quebrado em pedacinho. Tem gente sentado lá do lado do chefe fazendo a cabeça dele. Esse chefe está nos Estados Unidos, não está aqui no Brasil, né? Como é que você lida com... Um dia a gente vai saber mais, ou talvez nunca mais vai saber, porque parte desses executivos já não estão mais conosco. O que aconteceu, Luciano, é que entre os quatro que na época lideravam a organização vitoriosíssima, né? Como te falei, a gente gerava resultados absurdos. Nenhum desses quatro teve a bênção de ser promovido, na época, à área de presidente da América do Sul. Por exemplo, Paulo não foi eleito, eu não fui eleito, o Moacir não foi nem, Paulo Sininho foi eleito. E nenhum de nós, em que pesa todos os quatro possuíam, até hoje, predicados para isso. Todos eles teriam de letra essa função, né? Todos eles, sem sombra de dúvida. Eu era o mais garoto da turma. Né? Paulo Sininho, uma tremenda capacidade. Paulo Helmson-Reger, um líder nato. O Moacir, um homem de mercado, como pouco, né? Então todos nós, cada um com as suas características, mas todos tinham condições de administrar com facilidade esse business. Por questões políticas, os quatro foram preteridos. E os quatro foram preteridos e veio um cara de fora. Quando esse camarada veio de fora, alguns desses quatro, eu entre eles, né? Nos tornamos, entre aspas, rebeldes, né, ao sistema, né? Eu fui um rebelde, eu sei, Paulo Helmson-Reger foi um grande rebelde, né? Ele era, entre aspas, assim, detestado, né, pelo sistema, porque dada a figura fortíssima que ele tinha, né, e pela inteligência dele, né, ele era acima da média. Ele é acima da média. Visionário. Visionário. Então, fomos preteridos, Luciano, e veio alguém de fora, né, que não conhecia a comunidade, não conhecia a forma de se fazer negócio no Brasil, né, que é muito, muito peculiar, como todo mundo sabe, e fez com que a companhia, então, entrasse, somada a essa alteração matricial, internacionalmente falando, fez com que a companhia chamasse Chapter 11 um pouco mais de uma década depois. Né? Uma companhia que, como eu já disse, poderia ter sido uma das principais, seria hoje uma... E uma das características que eu vi nessa época, assim, que para mim chamou muita atenção, foi a forma como nós perdemos autonomia, né? Total. É. Todo mundo perdeu autonomia. Total, aqui, cara. E aqui era os que... Não tinha dono, né? Subia, parava no border, e ali é o seguinte, cara, é para lá que vai. Não, mas é isso, é assim que vai fazer. Vamos em frente, aí todo mundo... sou contra, tá? Mas se a turma decidiu, vambora. E a gente fez coisas do Arco da Velha lá, cara. A gente... a forma como o Wagner mudou as fábricas, que você estava falando, eu estava me lembrando, era um momento de transição. Nós estamos no final dos anos 80, cruzando pelos os 90, o Collor entra, abre o mercado, no dia seguinte começa a entrar injeção eletrônica no Brasil e muda completamente até a questão tecnológica, né? E nós temos um canal direto com as melhores soluções tecnológicas do mundo lá, e a gente implementa isso no Brasil numa velocidade brutal. Você lembra das 11 certificações ISO 9000, cara? Foram 11, eram 7, depois mais 4, foram 11. Nesse momento da história da empresa,
você passa a ter um protagonismo importante. Eu me lembro que você liderando a comunicação da empresa, não é? No Seis Sigma. No Seis Sigma, naquela época que você tinha que ter essas certificações todas, você está armado? Sim. Você liderava organizando os eventos, né, institucionais. Isso foi uma coisa que... Muito importante, eu me lembro muito bem desse Isso momento. foi uma coisa que tem a ver com essa questão da liderança que tem uma visão que ela não se restringe ao ROI imediato, sabe? Ela olha para a coisa e fala o seguinte, cara, esse treco é muito louco, mas é tão louco que pode ser que dê certo, vamos fazer. E aí ela pega e investe e dá para mim uma autonomia que eu jamais encontraria em outro lugar lá, de inventar loucuras. Pô, eu e você fizemos a primeira. Eu me lembro do cara do Sidney, ele morava em Alphaville, eu morava lá também, ele vai, eu chamo ele na minha casa, vem tomar um trago aqui, e ele senta lá para tomar um trago, e lá eu abro e mostro para ele o layout do que viria a ser um livro que convencia o Sidney de que a empresa devia investir na questão cultural. E o Sidney vai para uma reunião de diretoria com aquele meu layout. Não, eu me apaixonei por aquele. Mas eu te mostrei na sala ali, olha aqui, vai ser isso aqui, nós vamos fazer um livro sobre o Ninhal. O Ninhal. Nós vamos botar uma expedição no Mato Grosso, vamos fazer a fotografia, vamos fazer um livro. E esse livro vai ser o brinde de final do ano, em vez de dar cartão, nós vamos dar o livro. Aí você pegou aquilo, foi para uma reunião de diretoria. E vendeu, sentou e vendeu, né, e voltou para mim e falou, pode fazer. Vamos fazer. E aquilo foi o rastilho. Fizemos muitos outros. Cara, um projeto cultural que não tem paralelo, cara. Quando eu olho hoje, eu falo, bicho, inacreditável o que a gente fez. Estamos falando de 30 anos atrás. O que nós fizemos ali no caminho. Então, esse foi um ponto interessante. Esse ponto você teve o teu protagonismo foi importante, porque você ajudou a catapultar a companhia para um outro nível naquele momento. Né? Em termos de marca, de brand, de name foi, e tudo. Foi. Você teve uma condição fundamental. Né? E você tinha facilidade, né? Então, mas tem um lance interessante aqui, que nesse papo aqui é muito legal, e isso aqui é bom para quem está ouvindo a gente. Eu me lembro que nós estávamos numa discussão lá da mudança cultural, aquela coisa toda, e um belo dia, eu com o saco cheio, eu pego e escrevo um memorando escrito, escrevo um puta memorando, e mando o memorando pro Goron, que era o diretor administrativo financeiro da empresa. Era vice-presidente financeiro. Fazendo um apanhado de coisas que estava acontecendo que não estava certo, que isso aqui não está legal, e papá. Mandei o memorando para ele, cara. Pau, caiu o memorando nele. Aí, passam uns dias, ele me chama lá. Vem cá, falei, o que é? Esse memorando teu aqui, você está com umas ideias, quer ajudar para valer? Eu falei, eu quero, legal. E me apontou, eu virei um dos 4 brasileiros que se transformou no examinador do projeto Six Sigma, cara, me enfiaram no avião e eu fui parar nos Estados Unidos. Eu com a minha boca grande, cara, e de repente eu estava sentado lá em Toledo, Ohio, com mais 300 caras do mundo inteiro, aprendendo o que viria a ser. E esse prêmio era o prêmio que era o Malcolm Baldrige, que era um negócio complicadíssimo, que ia mudar a história da empresa. Complexo. Eram 4 caras, cara, era eu, o Granja, o Matzenbacher e o Mota. Fomos parar lá os 4 e de repente eu estava sentado, o que eu estou fazendo aqui? Foi minha boca grande. Eu mandei o vice-presidente, acho que ele era vice-presidente, ele olhou e falou, esse cara tá afim de fazer, manda ele para lá, né? Então a empresa tinha essa facilidade, ela enxergava alguém ali, cata esse cara, manda. E não tinha medo nenhum. E um monte de colegas nossos foram parar em vários lugares do mundo verdade. E voltaram com um treinamento único, né? Você foi protagonista importante nesse momento. E voltando na parte da liderança, da educação, do treinamento das pessoas. Em 1978, eu tinha 2 anos de casado, garotão, a companhia me coloca num programa da Universidade da Pensilvânia, para um programa de executivos na Pensilvânia. Fiquei 6 semanas. Eu não dominava inglês, Luciano, era um sufoco, eu não estava entendendo nada que estava rolando naquelas classes, me lembro bem. Mas fui exposto, né? Acho que um dos objetivos era até aprender a cultura americana, a língua inglesa, aquela coisa toda. Então ela me deu essa posição, foi em 78, imagina, menino ainda. Em 89, ela me coloca em Stanford. Fiquei em Stanford, estudando lá em Stanford,
Executive Program, né? Na época um MBA reduzido, né? Mas era full time. Fiquei lá 3, 4 meses estudando. Aliás, o Hugo também fez esse programa. Paulo Regan, Hugo e eu. E quer dizer, na qual eu votei, nossa, eu votei afiadíssimo, né? Com ideias, novo enfoque, né? A gente volta energizado, né? Eu votei a 1000 por hora. Isso foi 89. Então todos esses ensinamentos e essas oportunidades que foram dadas a nós, a você na tua área e a mim, nos fez executivos de primeira linha, né? Sem dúvida. E disputados, né? Tanto é que eu deixei a companhia, como eu te falei, em função de toda essa situação política na qual eu não me encaixei, né? Eu nunca tive dificuldade de me recolocar em outras posições, né? Logo depois eu me transformei em presidente de uma outra divisão, de uma outra empresa, né? Harvey Merton na época, antiga Ocua. Daí fui convidado a ser CEO numa empresa americana. Imagina. Você mudou para lá? Aí eu fui para os Estados Unidos, sendo CEO da Meritor Suspension System, uma companhia, na época, grande, uma companhia de quase 4 bilhões de dólares na época. Fiquei lá nessa companhia por 8 anos, ainda cuidando do Brasil. De lá, o Brasil respondia para mim a planta de rodas daqui, né? E deixando de novo, fui ser presidente em mais outras 2 empresas. Depois voltei nos anos, final 2010, 2011, voltei para o ramo automotivo, para a empresa American Nexus, na qual tinha a Dana como concorrente. Né? Isso é irônico, né? É muito irônico. Uma coisa que eu queria, que você me ajudou muito também, Luciano, na época, é uma coisa que pouca gente sabe, mas você é testemunha. Eu fui quem trouxe ao Brasil a palavra sistemista. Pouca gente sabe disso. O abraço do urso, lembra? É, abraço do urso. É. Eu me lembro, eu fiz uma apresentação na qual você fez todo o trabalho de apresentação para mim. Eu fiz uma apresentação para quase 400 pessoas na época, no hotel... Transamérica? Não, era ali onde é o D&D ali, hoje é o Sheraton, não. Como é que chamava o Sheraton antes? Era um outro nome. Não me lembro, mas foi lá no Sheraton? Eu achei que era no Transamérica. Não foi no Transamérica. Foi no Sheraton. E aí eu fiz a apresentação do que era sistemas e trouxe exemplos da Dana com o caminhão Mac, não sei se está lembrado, né? Claro. É. Só para quem está ouvindo a gente e não sabe o que nós estamos falando, o sistema é o seguinte: eu posso vender uma peça, ou posso vender essa peça montada numa outra peça, não é que forma um sistema completo funcional. Então, a gente de fabricante de uma autopeça, a gente passou a ser fabricante de um sistema. Entregava para a montadora, sei lá, 15, 20, 30% do veículo pronto, nós entregávamos funcionando, né? Então, na época nós estávamos fazendo o rolling chassis da Chrysler, né? Sim. Na qual a gente fazia praticamente a picape inteira da Chrysler, né? Que durou pouco esse projeto. Mas então, nessa apresentação, não sei se você se lembra, eu dizia no meu speech, eu dizia que é muito bom você ser sistemista, porque você passa a ser um fornecedor de um sistema inteiro, né? Depois não dá mais para se trocar, né? Você não pode tirar esse fornecedor e botar outro, porque não funciona assim. Você tem que trocar, porque isso implicaria em toda uma engenharia por trás disso aí. Então eu disse naquela apresentação, e tinha na época repórteres de jornal lá, dentre os quais, que nem existe mais, o repórter da Gazeta Mercantil. E eu citava na apresentação, você desenhou para mim um urso, né? Na verdade era uma ursa, né? Gigante, peluda, branca, né? E você sistemista, você dançando com a ursa, né? É. E eu dizia no meu speech que a relação é boa, né? Você ter essa relação com evidentemente a ursa representando uma grande montadora, né? Sim. Então você vai dançar com a ursa é agradável, peluda, macia, né? Só que a dança só termina quando ela quiser terminar, não é? Se você quer parar, você não vai conseguir cair fora. Então você está amarrado por resto da sua vida. Um abraço da ursa. Um abraço da ursa. E esse aí saiu no jornal. Esse cara me coloca isso na primeira página do jornal na época. Isso foi parar, isso deu um reboliço na indústria aqui, né? O pessoal da General Motors, da Volkswagen, todo mundo incomodado com a minha fala.
E isso foi parar lá em Toledo, Ohio, na matriz da Dana. Me liga o CEO da companhia na época. Sidney, o que você andou falando aí? Eu falei, aí eu tentei explicar, né, que não houve má fé absoluta. E que estava tiraram totalmente fora do contexto. Você está lembrado disso, Luciano? Eu tô falando. Completa, eu estou lembrando do desenho, cara. Isso me trouxe. Eu fiquei famoso na época. Nossa, eu não podia. Onde aparecia, chegou o homem da ursa. Pô, foi um. Eu queria me desvincular da bendita da ursa e não conseguia, Luciano, porque eu fiquei anos sendo conhecido como o cara da... Mas, em suma, eu trouxe a palavra sistemista. Hoje a Nilson só funciona na base de sistema. E tive também o privilégio de criar 2 empresas, na verdade 3, né? A própria Dana, eu criei 3. Eu criei, junto com o pessoal da Freios Vargas na época, né? Nós criamos a SM Sistemas Modulares, lá em Taubaté. Uhum. Nós criamos a ABC. Posso contar um case da SM? A ABC e criamos, fizemos a montada do chassis, de todos os chassis de caminhões de ônibus da Volvo em Curitiba. Foram 3 projetos que lá com eu liderei, né? Sendo pioneiro na área de sistemas, né? Depois veio o consórcio de Resende e tudo, mas nós somos pioneiros nisso. Deixa eu contar uma história da SM aí, que essa história é um case. Eu uso nas palestras, de tão bom que é. Nós estamos concorrendo na Volkswagen para a gente ganhar o sistema que era o chassis e junto com os freios do Gol, não é isso? Do Gol. Era do Gol. Então eles estavam procurando alguém que montasse e entregasse isso tudo pronto. Era uma parte importante do veículo e tudo mais. E tinha alguns problemas lá, que era o seguinte: quem topasse ou quem ganhasse tinha que ter uma fábrica perto da Volkswagen, que era lá em Taubaté. Né? 11 quilômetros longo. E eu me lembro que a gente pegou e entrou no jogo e vamos lá. Estavam com uma competição lá, um belo dia a gente ganha a competição. E a hora que ganha a competição, a Volkswagen vem dizendo o seguinte aqui: 90 dias para o Job One. É verdade. Não tinha fábrica, não tinha porra nenhuma. Nada. Quando a gente ganhou o negócio, e eu me lembro disso, cara, os caras contando. Cara, os americanos, que é isso, 90 dias? É impossível! Job One em 90 dias. Não dá, como é que faz? Deixa que nós vamos fazer. E aí, nós com a TRW, né? Nós vamos para lá, descobrimos uma fábrica. A TRW ajudou. Um depósito que tinha lá. Era uma fábrica de farinha de rosca. Farinha, isso aí. Pega a fábrica, mexe aquilo. Bom, o resultado. 90 dias depois, a gente entrega o Job One para a Volkswagen. E aí tem uma reunião aqui no Brasil, na qual eu estava, os americanos vieram aqui e a gente fez a apresentação. E aí, os americanos, cara, como é que vocês... Não, deixa eu ver o budget, deixa eu ver o projeto. E a gente, que budget, cara? Que projeto não era para fazer? Nós fizemos. E ganhamos dinheiro pra caramba. Mas se fosse no sistema dos gringos, ia levar 2 anos para sair, cara. Porque o negócio deles é o seguinte, 10 caras metendo a mão, tem que mandar no jurídico, e a gente aqui é o seguinte, cara, vambora. Nessa cadeira que você está sentado, sentou Osiris Silva e me contou a história da fundação da Embraer. E é uma coisa parecida. Lá o comandante, lá o general, chamou ele e falou: o capitão, é aqui, ó, você vai fazer a fábrica aqui, toma o dinheiro, se vira. E ele vai, o que você fez? Eu fiz. A gente fez a Embraer, construiu assim, né? E nós fizemos igual. E aí que apareceu claramente o choque, né? Os gringos não conseguem entender que jogo de cintura é essa que o brasileiro Naquele tem. momento eu já estava batendo de frente com a turma lá. Porque junto da SM Celulares e a fábrica de chassi da Volvo, nós estávamos ao mesmo tempo fazendo o rolling chassi da Chrysler, na pick-up da Cota. Sim. Nós tínhamos 25 instrumentos para tocar e 4 músicos só para tocar todos os instrumentos. Era difícil. E o pessoal, realmente, você tem razão, eles não entendiam essa nossa ousadia, né? Essa liderança que eu me refiro, a gente, vamos em frente, vamos fazer. Sim. Entendeu? E vamos assumir o risco. E vamos assumir e fazer. Me manda embora, cara. E nós fazemos. É isso aí. Eu me lembro, falando em liderança, que é um assunto que eu adoro, eu insisti, Luciano, para a companhia entrar no segmento agrícola na época, eu estou falando nos anos 90, 92, 93. E eu insisti que nós tínhamos que estar no mercado agrícola.
E nós tínhamos que fazer isso para trator agrícola. Na época a ZF dominava esse segmento. E nós não temos know-how para isso, nós não temos tecnologia para isso. E nós fomos buscar tecnologia na Itália, uma empresa chamada Carraro. E ganhamos. A Carraro, bem na verdade, já tinha interesse de vir para o Brasil. E o primeiro contato que a Carraro fez foi com a Brasejo Rockwell, na época, nosso grande concorrente, que nós viemos adquirir. Né? Então eles vieram para cá, mantiveram contato com a Brasejo Rockwell, e eu descobri isso, eu soube que a Carraro, então, estava querendo colocar os pés no Brasil, e então nos antecipamos. O Hugo Ferreira nos ajudou muito nisso. Nós fomos à Itália, foi o Hugo e eu, e convencemos os italianos a fazer uma sociedade conosco, de agrícola. A bem da verdade, Luciano, o nosso grande patrão na época, o nosso grande chefão na época, ele não era muito simpático com a ideia. O eixo diferencial era sempre muito questionado em termos de dar resultado. Né? Pô, será que é outro investimento que vamos fazer e tal, que não vai dar certo, aquela coisa toda? E eu insistia. Não, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer. E você se lembra como era meu estilo, né? Eu acho que eu era um chato mesmo naquele momento. Eu insisti, ganhei a bola, vamos fazer. E na época nós cheguei, naquele momento, estou falando no começo dos anos 90, nós fizemos mais de $200 mil, $250 mil de investimento para adaptar os eixos da Carraro aqui no Brasil. Tal. Fizemos alguns testes, mas não deu certo. Eu vou simplificar, não deu certo. Tivemos que fazer o write-off de tudo, todo investimento que nós fizemos e tal. E eu me lembro que o Zé Cabora me chama, que era o CEO, o presidente da América do Sul, ele me chama para falar sobre o projeto e eu me lembro de ter falado com a minha esposa, porque eu acho que eles vão me botar na rua, né? Porque eu fui o pai desse troço, gastei essa grana toda nesse negócio, não deu certo, né? Acabou não dando certo. Ele não conseguiu tirar a ZF do business. Aí o Zeca vinha conversar comigo sobre esse assunto. Nunca me esqueço. Hotel Cadoro, lá embaixo na Augusta, eu acho. E eu lá preocupado, né? Eu fiz também, bem da verdade, eu fiz o melhor que eu pude, né? A ideia não era entrar no fracasso. A gente jamais teve a mínima ideia que isso não desse certo, jamais. Aí ele me chama e ele diz assim, você sabe quanto custou? Aí ele admitiu o fracasso, ele falou, ó, esse teu treinamento me custou mais de $200 mil. Então você aprende, eu nunca me esqueço disso. Olha quanto me custou, esse treinamento custou para mim, para a nossa companhia. Então para você tem que me ouvir mais, tem que ouvir mais a sabedoria ou a experiência de terceiros. Eu primeiro, na época, eu agradeci não só a maneira como ele entendeu que houve da minha parte absoluta vontade de vencer, de ganhar. Isso é porque o Zeca gostava de você, cara. Que se ele não gostasse, você tinha sido talvez, reduzido. Talvez, mas isso foi. Eu jamais esqueci isso aí, né? Legal. Jamais esqueci. E hoje a Carraro está no Brasil, sabe que é sucesso a Carraro hoje. Ele conseguiu? Como empresa de Caxias do Sul, ele é sócio da empresa de Caxias do Sul, está bem lá. E tá nesse você é um cara, você formou um monte de gente. Bastante. Você formou um monte de gente. Você, quando eu digo formar um monte de gente, não é assim, não é que você liderou a pessoa, ensinou ela a ser líder, não. Você mudou a vida de uma porrada de gente. Você tirou caras do Brasil, mandou para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Você impactou. Cara, se eu fosse lembrar de nome aqui, eu lembro de uma meia dúzia. Você deve lembrar de uns 40, 50, né? Como é que é isso, Sidney? O que precisava para cair nas tuas graças, cara? O cara teria que ser... Eu sempre escolhia, principalmente nos últimos 20 anos de carreira como corporativa, eu sempre me preocupava em buscar pessoas, talentos que eu aprendesse com eles. Ou seja, que fossem mais capazes do que eu, que conhecessem mais do que eu. De tal maneira que eu estava liderando alguém na qual eu iria tirar proveito dessa relação, entendeu? Então, por exemplo,
Na própria Dana, né, poxa, um monte de gente importantíssima, né, que o próprio Raul Germani, por exemplo, que acabou se tornando, trabalhou comigo. Você é um exemplo também, se me permite mencionar. Então, por exemplo, tenho vários, na qual hoje tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Europa, tenho gente no México, pessoas que eram, sob aspecto de competência, superiores a mim. Eu aprendia com eles, né? Eu sempre eu aprendi, depois de todas essas experiências boas e ruins que eu tive durante esses anos todos de jornada empresarial, eu aprendi a ouvir, eu aprendi a mudar de opinião. Isso para mim foi um ponto de virada, não é? Inicialmente, Luciano, você deve lembrar disso, eu era muito focado nas minhas ideias. Né? Eu pouco saía das minhas ideias, fazia algumas pequenas variações, mas eu não ficava nela. Mas, por exemplo, você é um exemplo que eu gosto de citar. Você é um comunicador nato. Né? Nato. É um talento que nasceu dentro de você. A liderança, você não compra liderança em farmácia. Você não come um quilo de liderança. Não existe um quilo de liderança. Sim. Isso é um talento que você nasce com ela, com esse talento. E o mundo não é só de líderes. Tem os líderes e tem os não líderes. Né? Nós precisamos de ambos, não é verdade? Então, quando você encontra um líder que já tem esse DNA de líder, nasceu com ele, teu exemplo, na qual, por exemplo, eu convivendo contigo, eu aprendi um monte com você, de uma área que eu não entendo nada. Não entendo nada. Então você me traz o Ninhal, por exemplo. Você traz uma visão de como apresentar a companhia institucionalmente que nunca ninguém fez. Nós fomos pioneiros num monte de coisa. Você falou no caso do Six Sigma, né? Então, todos nós aprendemos com o Luciano, certo? Você nos trouxe essa experiência, você transferiu esse know-how para nós. Claro que eu jamais vou ser um comunicador como você, nunca, não tenho mínima pretensão, mas eu consigo ver no Luciano fazendo uma palestra, fazendo uma entrevista, a capacidade de comunicação que você tem. Isso na indústria é a mesma coisa, né? O plant manager que tem lá. Eu tive 2, 3 plant managers que batiam de frente comigo. E essa disputa de liderança, na qual a capacidade do meu opositor era maior que a minha, e eu digo, ok, vamos fazer o que você quer, dava bons resultados. Então, uma das da boa liderança é identificar nos seus liderados esses talentos, que podem ser um dia melhores do que você é hoje, entendeu? Isso aí, para mim, é absolutamente verdade. Absolutamente verdade. Então, você enxergando, tendo esse talento de identificar, de entender o teu outro líder, porque você está dando com líderes. Para você ter sucesso, você tem que ter uma equipe de gente que tem essa coragem de liderar. Né? Então, quando você junta essa massa de conhecimento, essa massa humana, uma puta de uma energia absurda, né? Isso move montanhas. Você faz o que você quiser do mundo, quando você tem esse grupo de talento, todo mundo junto. Né? Eu tive, né, recentemente, por exemplo, tive vários exemplos, mas o último em Araucária, como presidente da American Nexo, eu tive lá o Sérgio Rangel, o Fabiano Marinho, o meu amigo de logística, que hoje está um dos líderes da GE, hoje o GE é americano. O Fabiano Marinho hoje é o presidente de manufatura da Cullinan, o Sérgio é o vice-presidente de manufatura da Americana no México. Todos esse pessoal, quando a gente estava todo mundo junto, era muita energia, muito talento no mesmo ponto. Não é? Então, o resultado dessa soma de talentos, de skills, de conhecimento, e também de insights, porque você tem, dentro de você, tem alguma coisa que te joga para fora, que é algo que você tem. Bom, eu acho que fazendo assim, é alguma coisa intuitiva. Essa intuição, às vezes, tem um peso absurdo na tomada de decisão. E ela é tão mais impactante, ou ela parece tão quanto o ambiente em volta de você te exige. Então,
Eu tenho contato com um puta monte de gente de alta liderança que o cara sofre de solidão. Ele tá rodeado de gente e ele se sente sozinho, cara, verdade. porque não tem uma turma para o cara. Vem aqui, vamos discutir isso aqui junto, né? É verdade. Isso é fundamental. Os meus staff meets eram uma delícia. Primeiro que eu nos últimos 20 anos, eu que menos falava. A bola é tua. Ô fulano, a bola é tua. Ô meu amigo, a bola é tua. E agora? Como é que é? Vamos lá. Se apresenta aqui. Tá junto comigo. Como é que nós vamos fazer? Então, e você faz com que você desafie os teus liderados. Quando você desafia os teus liderados, é um belo filtro. Excelente filtro para você identificar quem realmente vai dar um passo para frente ou não. Né? Tem que realmente, nesse momento, não tem sucesso, ou se assusta, ou fica preocupado, sei lá. Ou falta uma coisinha a mais para ele dar o passo à frente. Né? Então, quando você consegue identificar, né, esses talentos que conseguem dar o passo à frente, né? Aí você fica aqui embaixo e a turma voando. E você vai junto, você vai no vácuo dessa turma. Né? E até porque eu sei que se eu precisar, eu tenho backup. Claro. Você está lá me segurando, né? Claro. Manda que eu seguro aqui. Eu tive um colega, hoje, eu aprendi muito em Haiti, por exemplo, no Almir Santos. Eu não entendo nada do assunto, né? É um assunto complexo, é um assunto que se renova por minuto. Né? Até a famosa TI, né? TI, desculpa. Então o TI se renova, a semana que vem já mudou tudo do que foi da semana passada. Então você manter atualizado é complicado. Então, e TI é fundamental hoje, você não consegue fazer nada. Né? Até uma quitanda, se você não tiver um programinha lá para gerenciar a quitanda, você vai entrar em parafuso. Então, por exemplo, eu aprendi um monte com o quê? Trazendo gente que agregava, não só agregava no contexto da empresa em si, como também ele transmitia para os demais o que tinha que ser feito, para que aquele negócio, com aquele software, com aquele programa desse certo. Né? E tem que envolver as pessoas. Então, por exemplo, hoje eu dou meus chutes para lá e para cá, em que pese não saber nada do assunto, mas por absorção dessa liderança da área, por a pura absorção, você acaba sendo um generalista. Você conhece um pouco de IT, você conhece um pouco da área de qualidade, você conhece um pouco da área de humano, você conhece um pouco da área de chão de fábrica, sabe? Então essa somatória de skills que você adquire por absorção dessas lideranças que eu me refiro, te transforma num super, num mega de um executivo. Você acaba de descrever um maestro, né, cara? Puta maestro, né? É uma loucura. Ele toca aquilo tudo de jeito Não nenhum, toca, mas ele sabe que o cara tá fora do tom. Sabe. Ele sabe que aqui, imagina, é incapaz de tocar como ele, mas ele sabe como é que é naquele. Ele é um sistemista, né? Naquele sistema para funcionar, ele sabe como é que as peças têm que se juntar. Então, me fugiu o nome que eu queria falar sobre o supply chain, é o Rodrigo Mirão. Esse é um garotão, gente finíssimo, 48, o Rodrigo deve ter uns 45 anos de idade hoje. Trabalhou comigo lá em Araucária, brilhante, um sujeito brilhante, de uma inteligência rara, de uma rapidez, o raciocínio do cara absurdamente. Era incrível, sobre todos os aspectos. E se comunicava de uma maneira incrível. Ele tinha uma série de virtudes. E nós vimos nele, o Rodrigo Mirão tem um esquema, é ótimo, né? E ele era muito ousado, muito ousado. Às vezes eu falo, nossa, será que não vamos entrar numa vala, né? Não vamos entrar num buraco sem fundo? Aí, bom, em suma, surgiu uma oportunidade no México, de supply chain no México. Aí eu indiquei o nome dele. Eu digo, Rodrigo, acho que você vai, nossa, você vai ter um sucesso absurdo nessa posição. E ele próprio ficou receoso. Em que pese todo o talento dele, em que pese toda a energia, toda essa capacidade de comunicação e conhecimento da área, ele mesmo tinha, talvez por ser jovem, e nunca ter tido. Ele tinha filhos pequenos, 2 meninos pequenininhos, 1 ano e 2 anos, coisa desse tipo. E ele falou, puxa, será que não é um passo largo demais para mim? Né? Eu digo, não, você vai. E ele mostrou resistência. Ele não chegou a dizer não, mas ele chegou muito próximo de falar, não, eu realmente
não vou, né? Aí eu insisti com ele, você vai. Olha o risco que eu corri. Eu corri um tremendo risco. Falei, você vai para essa posição e você vai ser também. Você vai. Isso aqui nem o interruptor, é um pouquinho de força para você mudar a posição do interruptor para on-off, né? Mas você vai dar conclusão, simplificando. Foi para o México, sucesso absoluto. 4 anos depois, eles convidam ele para os Estados Unidos. Hoje ele foi para a GE, uma posição de destaque na área de aeronáutica. Passou a ser o primeiro executivo na área de supply chain da GE, dessa divisão. Hoje está no grupo Apollo, que é uma private gigante no sul-americano, está com o grupo técnico. Em suma, tem o quê? O Rodrigo deve ter 45, 46 anos, 47 anos, não mais que isso. O que eu quero dizer com isso? Você tem que identificar essa liderança, você tem que ter a coragem de movê-lo da posição A para uma posição B, né? Sabendo que esse movimento vai requerer um risco, tem um risco associado a essa mudança, né? Evidentemente deu certo, poderia ter dado errado, não vou dizer que em todos os casos é de sucesso absoluto, não é, mas nesse caso em particular, esse camarada tem uma vida pela frente, a jornada dele pela frente, esse camarada vai ser, ele chega a CEO, em questão de 10 anos ele é CEO de uma grande companhia, eu não tenho a menor dúvida disso. O exemplo do Fabiano Marinho que eu cito também, ele é um próximo CEO da companhia, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque, e ele reconhece também, o que acontece? Ele aprende, como eu aprendi com meus superiores na época, né? Eu faço questão de citar o próprio Zé Caboro, o Paulo Regner, o próprio Hugo Ferreira, que a gente aprende, o Moacir Poeira, a gente aprende, né? Claro. Certo? O que acontece? Ele está fazendo. O Rodrigo Miron, os Fabianos Marinhos da Vida e outros, né, também aprenderam conosco, né? Então, a somatória desse... eu acho que você, para você ser um líder completo, eu não sei se eu estou sendo muito prolixo. Duas coisas importantes. Primeiro, você repetiu com ele o que o Leão fez com você lá atrás. Não sei, não tô pensando em... Vem cá, moleque, vem cá, pum. Deu no que deu, né? Segunda coisa, um líder, para ser um líder completo, cara, ele tem que florescer o que ele plantou. Porque se você sai e larga nada, entendeu? Sair, e o que ficou? Não sobrou ninguém, não fiz. Você constrói, quando você constrói outra liderança, você é um líder completo, cara. E acho que aí o teu orgulho deve ser esse. É você olhar para trás e falar, puta, olha essa molecada, então, cara. E eles me chamam hoje para aconselhamento, sabe? Você virou um mentor dessa molecada. É muito agradável. Eu recebo... Troco de emprego ou não troco de emprego? O que você acha que eu faço? Sabe, isso me dá um prazer. Eu estava te contando um pouco, mas isso me dá uma satisfação muito grande, sabe? De uma tarefa cumprida, de algo que eu estou contribuindo amanhã, né? Puxa vida, de alguma maneira eu contribuí com a vida dessa pessoa, para o futuro dessa pessoa. Isso é gratificante, entendeu? Eu sou um exemplo E você me ouviu. Vivo disso aí. Eu adoro... Uma vez eu estava no meu apartamentinho lá, já vamos terminar. Estava no meu apartamentinho lá em Alphaville, e aí eu chamei você, cara. Foi lá em Alphaville? Eu acho que era. Chamei você, falei, você precisa conversar. Você foi lá em casa, tomamos um shotzinho ali. O que é? Eu falei, cara, eu tô com um negócio aí de vender esse apartamento, comprar outro, mas não tenho dinheiro, não sei o quê, pá. Você tá com medo, né? Eu falei, tô. Eu me lembro vai, disso, vai, chuta tudo, vai. Eu fiz uma loucura, cara. Eu vendi tudo que eu tinha, até o automóvel, vendi tudo. Até a linha telefônica eu vendi. E comprei um apartamento no qual eu nunca morei, mas que foi o salto para fazer. Você não morou naquele apartamento? Não morei não. Não, o primeiro, o predinho, era lá que eu tava. E era o salto dele para um outro, que era um negócio muito maior do que eu podia fazer, né? Você comprou uma casa também. Então, aí antes daquele apartamento ficar pronto, eu não ficava, eu troquei para uma casa lá em Deracera. Mas aquilo foi um salto, assim, que de repente, uma casa que eu reformei por 7 anos a casa. Foi lá, cara, você viu? Eu me lembro. Reformei 7 anos a casa. Mas foram saltos quânticos, né, cara, que não aconteceriam se eu tivesse sido prudente demais, né? Não, calma, agora não é hora, tudo. Mas aí a hora que eu tava no pavor, eu liguei para você. Sidão, o que eu faço aqui? Você, cara, vai fundo. Eu fui, e aí não me arrependo nenhum tostão. Então eu sou
Eu prova, cara. E quando você assistiu, só pra gente terminar aqui, nós estamos no horário já. Você assistiu aquela minha entrevista com o Mota, né? E o papo era liderança. E o Mota abriu de um jeito que eu não sabia que ele abria. Ele abriu, a primeira pergunta dele qual foi? Fala o nome de um líder. Que eu falei, cara, eu vou tomar um nó do cacete aqui, porque eu tenho contato com todos eles, né? Eu tô num grupo de WhatsApp com todos eles. Falei, cara, eu ia falar o nome de alguém, né? Mas se eu tivesse que ter dito um nome lá, seria o teu, cara. Não, que é isso. Mas sem dúvida nenhuma, era do Sidão. Muito E aí outra coisa que eu, no meio do caminho aqui, eu não quis cortar a tua... O pessoal me perguntando, ei, como é que é o Sidney? Naquela época que você era aquele cara altamente impulsivo e tudo mais. Como é que é o Sidney? Eu falei, o Sidney é o seguinte, cara, o Sidney é um rinoceronte, né? Que tem que atravessar uma loja de cristais para chegar na outra porta. Ele vai chegar lá. No caminho não vai sobrar pedra sobre pedra, mas ele vai chegar lá, entendeu? Fique amigo dele, você fica bem com ele. Na hora que você estiver junto com ele, você vai junto. Vocês vão chegar todo mundo junto, né? Depois ele vira para trás. Você nunca tem agora arruma, né? Você como... se eu posso contribuir para quem está ouvindo a gente, o líder nunca tem unanimidade. Não. Nunca. Jamais. Jamais. Longe disso. Né? Você dizer, o camarada tem unanimidade, ele não tem. Não existe. Pode pegar um governante famoso, um super estadista. Nem Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo. Ninguém tem unanimidade. Então você, nesse percurso teu, que é um percurso de altos e baixos, né? Você deixa desafetos, né? Eu tenho meus desafetos. Isso é absolutamente normal e faz parte do trajeto de uma carreira profissional. Seja ela na nossa, ou pode ser um cantor de sucesso famoso, pode ser um investidor, um banqueiro. O camarada vai ter os seus desafetos no meio do caminho. O interessante, o importante disso, Luciano, se me permite, é que a soma algébrica de virtudes que você criou, de gente que você fez com que prosperasse, menos os desafetos, essa soma sempre é positiva. Entendeu? Você tem muito mais prazer em descrever inúmeros sucessos que fizeram parte da sua vida do que de desafetos. Até interessante, porque com o passar dos anos, a velhice vai chegando e tal, até alguns desses desafetos viram amigos, acabam reconhecendo. Eu te contei um caso recente, né? Que não exatamente um desafeto, mas acabam reconhecendo que naquele momento, lá atrás, se foi que aconteceu aquele momento que criou-se esse conflito, hoje se entende de uma maneira diferente, passado todo o seu tempo analisando os fatos no tempo, né? Poxa, realmente naquele momento era o que tinha que ser feito, então, né? Entendeu? Então criou-se aquele problema mais sério e tal. Eu realmente, eu hoje tenho muitos amigos, né? Tenho muitos amigos, graças a Deus tenho muitos amigos. E eu não me lembro, eu tenho dormido tranquilo, eu não acho que tem alguém querendo que eu teria prejudicado, teria causado dano a alguém, né, profissionalmente falando. Não, eu não tenho esse caso. Não tenho. Acho que a soma algébrica é muito positiva, em todo sentido. Né? Você que está fora pode dizer, eu não tenho. Não tenho, realmente é isso aí. Baita carreira. Meu caro, dá para ficar aqui 2 dias. Se a gente começar a contar as histórias aqui, nós vamos ficar aqui 2 dias só contando história. Mas eu queria... Eu me lembro, só uma coisa que eu era lá atrás, né? Hoje eu mudei completamente. Por exemplo, eu era extremamente impulsivo, né? Eu tinha impulsivo elevado à 10ª potência, né? Eu era possessivo, né? Eu tinha, não dizer ciúme. Eu me lembro, por exemplo, que quando nós fizemos o Linhal, que foi lindo, aquele Linhal, tá fabuloso, e você contratou uma fotógrafa, nunca me esqueço dessa história. A Renata Falzoni. E aí e as fotos do livro são incríveis, né? Aqueles jacarés do Linhal. Eu aprendi do Linhal, você contou do Linhal para mim através do seu irmão. Exatamente.
O seu irmão, que é diretor de zoológico, Contou uma experiência me contou dele do lá. zoológico, aí você conta para mim a história do o que é o ninhal. Aquele o ecossistema, você me explicou como é que aquele negócio funcionava. Eu digo, aí você me mostrou, né, com fatos e com fotos e tal. E aí então você, para fazer o livro, você precisava de um fotógrafo para registrar os ninhais, não é? Sim. E aí você contrata essa moça que era a fotógrafa, A Renata Falzon. a Renata Falzon. E aí eu me lembro que, terminado feito o livro, você me disse que nós não tínhamos propriedade das fotos. Você lembra disso? Não? Puta, isso eu não vou lembrar. Você falou, não, Sidney, as fotos não são nossas, as fotos pertencem à fotógrafa. Quando a gente contrata, você me explicou na época, quando nós contratamos o fotógrafo para fazer o projeto, a obra que ela Sim, cria pertence a ela, é o direito autoral. sim, né? sim. Você lembra disso, não? Puta, eu não lembro dessa conversa. E aquilo, eu digo, pô, Luciano, isso é nosso, Luciano. Eu digo, nós fizemos isso, é nosso. Eu tinha essa possessividade exagerada, né? Claro que não teria problema nenhum das fotos. Tendo uso, né? Tendo direito ao uso. Eu não sei né? nem onde estariam hoje. Onde estão essas... Deve estar com ela. Deve estar com ela, né? Então. Mas eu me lembro que eu falei, caramba, nós erramos, nós temos que ter feito, essas fotos são nossas, não podia ser mais ninguém. E depois nós fizemos a Mata Atlântica. Foi também pioneirismo. Né? Nós estamos falando da Mata Atlântica. Quando é que nós falamos sobre Mata Atlântica? 97, 98, 99, foi por aí. Não, antes. Antes. O Ninhal foi 97. Não, antes. Então foi 93. Não, antes, eu deixei a companhia em 97. Então é 87. 87, então é 87. É 87. Nós fizemos. Cara, é longe. Puxa, 87. Nós fizemos a Mata Atlântica antes dos anos 90, foi 89 e 90. Nós estamos em 2025. Sim. Imagina como você naquela época viu esse horizonte, não é? Lembra que nós rodamos o Brasil vendendo o que é a Mata Atlântica? Lembra disso? Ele virou um calendário, cara. Virou um calendário. Milhares de calendários. Nós somos em tudo que era. Nós somos a Curitiba, nós vamos a Porto Alegre, vamos a São Paulo, lembra? Ao Rio de Janeiro, mostrando a importância da Mata Atlântica. E nós éramos uma indústria de autopeças. E nós éramos uma indústria de autopeça, cara. Não tinha nada a ver com o troço. Cara, que legal. Era maravilhoso aquilo. Não imagina? Pioneirismo, né? Sempre foi, cara. Isso é liderança. Isso é liderança. Isso é que. Por isso que eu sempre lembro com carinho, cara. O pessoal pergunta me como é que é. Você faria tudo de novo, cara. Eu tenho o maior carinho, tenho saudade da Dana, tenho carinho. Passei 26 anos lá e pra mim foi fabuloso, cara. Se eu consigo fazer alguma coisa hoje é pelo que eu aprendi lá. Aquilo foi a maior escola que eu podia querer. E as pessoas que a gente conheceu, que é outro lance, né? Fica muito claro na tua fala que uma coisa são os processos, né? Você olhar e falar, vamos botar em pé esse treco aqui, vamos arrumar isso aqui, vamos pegar essa fábrica que está dando resultado ruim, vamos fazer ele ficar bom. Na Itália, no Brasil, na Colômbia, sei lá onde seja, né? Está muito claro para mim que um dos pontos fundamentais é a equipe que você vai botar lá, cara. São os caras que você vai botar e quando você não conseguiu o cara certo, não rolava, né? Não rolava. E esse é o lance da liderança. Enxergar o jogador, saber o potencial que ele tem, empurrar o cara, jogar o cara no fogo, né? Mas falar que eu tô backup. Se der merda aí, vem aqui que eu aprendi isso com você também, cara. Eu fiz isso com um monte de turma que tá comigo lá, né? Então, isso aí. Boa sorte. Obrigado pela visita, obrigado pelo papo. Espero que tenha curtido aqui o papo. Isso aqui que é podcast, é papo de bar, cara. Claro, só falta um chopinho aqui, né? Eu te adoro, você sabe. Né? E nós temos. E outra coisa que os italianos chamam de rapporto. Rapporto, que é a identificação por algo em comum que a gente tem, né? Sim. Você adora música de bom gosto, né? Você tem um puto ouvido, e eu gosto de música. Aí, e eu me lembro, nós falamos de Beatles, né? E Michael Jackson na época, quando eu ia no teu apartamento ali era na Iraí, não é? Não, esse na Iraí aqui, cara. Na Iraí. Na Iraí. E na Iraí você tinha uma TV, um vídeo, cassete estéreo. E aí você botava o Michael.
Eu vou te contar o que aconteceu. Você botou o Michael Jackson. Você apareceu do nada lá, É. que tinha caído tua pressão. Você apareceu lá, cara, caiu minha pressão, eu tava no shopping, caiu minha pressão, você tem vodka aí? E aí eu dei uma pra você tomar, aí você o que tá acontecendo aqui? O que eu tinha feito? Eu tinha uma TV velha, Me lembro. não tinha nada a ver, e tinha um videocassete bagaceira. Me lembro E de alguma forma, eu não me lembro como é que eu vi, eu consegui conectar a TV no videocassete. Foi. O áudio da TV no equipamento de som do videocassete. Eu fiquei maluco. E era equipamento de som externo. E aí, de repente, era um puta sonho. Você chegou lá, eu botei Let's Spend the Night Together Puta merda, me lembro como se do fosse show hoje. dos Stones com uma Me fitinha VHS. Me lembro. Quando aquele som abriu, cara, que você olhou, o que é isso, cara? Eu falei, cara, sei lá, eu conectei aqui, era um home theater, cara. Maravilhoso. Da Idade das Pedras, aquilo bicho. foi, me lembro. Nossa, aquilo Não, me impregnou de tal forma, Sim. cara, que aí eu não parei mais, né? Nem eu, cara. Eu virei um louco Cara, do home theater. Nós fomos pioneiros nesse troço, cara. Fomos pioneiros Eu nesse trouxe equipamento tudo quanto é lado. Eu fui Aí eu comprar falava pro Sidney, olha o que eu tenho aqui, Sidney, olha o que eu tenho aqui, olha esse CD, olha esse DVD, olha esse Nossa. Laserdisc. Foi muito legal. Você sabe que eu devo ter uns 300 Laserdisc em casa ainda? Meu Deus. Eu tenho máquina que toca ainda. Você ainda tem, eu já vai. Eu tenho o dom de desfazer disso. Eu sei, cara. A minha esposa, pô, só que ocupa um armário imenso lá, meu. Sim. Eu tenho o mesmo problema, cara. Tá tudo lá cheio de pó. Mas... Eu não consigo. Minha possessividade continua aqui. Continua aí. Né? Mas você tem certeza? Vou encerrar aqui, Bola. Obrigado por tudo.